Eu lido com muitas acompanhantes, assim, eu gosto de fazer muito networking, então eu converso com muitas acompanhantes. Eu participo de grupos, sim, de vários lugares do país. E uma reclamação, assim, que eu sempre escuto é que as acompanhantes, e principalmente muitas trans, elas não deixaram de participar da igreja por conta do preconceito que tem com as profissionais, com as acompanhantes. Tem os dois lados. Tem a acompanhante que não se sente mais bem indo na igreja porque ela acha que o que ela está fazendo é muito pecado e estar na igreja é como se ela fosse, tipo, eu não deveria estar aqui porque eu sou uma pecadora. E tem o lado também de quando algumas vão para a igreja, tentam participar, a própria igreja exclui a profissional, a mulher trans. Como é que você vê isso? Olha, vou colocar uma coisa para vocês aqui, que assim, onde eu falo causa polêmica, tá? Uhum, Mas ao mesmo tempo eu acredito que pode ser libertador. tá. Tá? Eu digo o seguinte, não existe moral cristã. Falar de moral cristã é um absurdo. Você pode falar da moral, da ética de determinada igreja. Uhum, De Jesus, nunca. Por quê? Quando nós olhamos Sagradas Escrituras, né, ou seja, a Bíblia, os textos, os livros do Antigo e do Novo Testamento, o que nós temos ali são relatos míticos, né, psicológicos de um povo, né, e que não caíram do céu. Você vai pegar o Antigo Testamento e você vai ver um Deus que manda matar mulheres e crianças. Você vai ver no Deuteronômio, se não me engano, qual é o preço para você vender a sua filha. pesado. Poxa. Né? No entanto, nós cristãos, nós seguidores de Jesus, tá? Temos que olhar a Bíblia pelos óculos de Jesus. Ou seja, se eu tô, minha lente é translúcida aqui, então ela assim, em tese mostra a mesma cor. Mas se eu colocar uma lente verde, eu vou ver tudo esverdeado. É a mesma coisa. Se eu colocar as lentes de Jesus, eu vou ter que olhar as Escrituras e a vida por essa lente. E Jesus nos diz o que sobre Deus? Qual é o caráter principal de Deus? Ou até único. Deus é Onipotente, amor. amor. A gente Só nunca isso. lembra de... É. Deus é amor. Um amor tão grande capaz de dar a si próprio por nós, a sua própria vida. Ele diz, a minha vida ninguém tira, eu a dou. Mas quando a Bíblia fala todas essas coisas aí que mandou fazer isso e tudo mais, eu fico pensando se... Muitas vezes eu já me questionei isso, se Jesus Cristo não é muito mais amor do que Deus, porque se Deus fez todas aquelas coisas que a Bíblia tá falando que fez, isso não é Deus. Então, é que... Se permite também deixar outras coisas acontecerem, né? É. A gente fica com isso. Deus, assim, para nós cristãos, né? Jesus é Deus. Ah, tá. Por que Jesus é Deus? Vou tentar fazer uma comparação que eu faço quando eu estou dando grupo de estudo para jovens. Qual é a quinta lei de Newton? Eu sou da humanas, eu não vou saber isso. Atração universal dos corpos. É a lei da gravidade. Porque os corpos, devido à sua massa real, se atraem. Né? Uhum. Muito bem. E por isso Newton entendeu, né, naquela história da maçã cair na cabeça dele e tudo mais. E qual foi a explicação para que isso aconteça? Como é que Newton explicou isso? Newton nunca explicou isso, ele nunca entendeu porque ele atribuiu a Deus. Quem explicou isso séculos mais tarde foi um sujeito chamado Einstein, Albert Albert Einstein. Aonde? Na sua teoria, agora a lei da relatividade. Que a massa dos corpos, a massa real dos corpos se atraem porque a massa causa uma deformação no espaço-tempo. Facinho, né? Entendeu tudo agora? Vamos fingir que entendeu para continuar. Só ri a Sene. Se você pegar uma rede ou uma espuma e colocar uma esfera grande no meio, a espuma afunda. Aham. E se você pegar uma esfera um pouco menor, com um peso um pouco menor, ou seja, uma massa um pouco menor, e você der um peteleco nela para que ela passe rente àquela maior, ela vai
começar a andar em círculos. Ela vai fazer uma deformação menor na espuma e vai começar a andar em círculos, que devido ao atrito, uma hora ela vai grudar. Mas se não houvesse atrito, ela ficaria eternamente ali, circulando aquela bola maior. Uhum. Então, com isso, a gente entende espaço-tempo. Uhum. A espuma é espaço-tempo? Não. Mas a gente consegue ver espaço-tempo sem a espuma nos explicando o que é espaço-tempo? Não. Jesus é Deus. Entendi. É ele que explica o caráter de Deus. Eles que não mostra Deus. Porque não dá para nós entendermos Deus. Tá além da nossa capacidade, nossa possibilidade. Aliás, Deus é simplesmente um nome que nós colocamos. Uhum. Para poder nominar. No entanto, na Bíblia está dizendo que não tem nome. Você não atribui nome a Deus. Só que ele está cheio de nome. Mas voltando à moral, que eu acho isso muito importante. Então, segundo Jesus, Deus é amor. Uhum. Amor, ponto. E o que é moral? Não sei, eu acho que moral é algo que os homens criaram para sei lá, para se proteger, para organizar a sociedade. Pra mim, é a definição de certo e errado que alguém disse que é o certo e errado. Né? Então, quando nós vamos falar de moral, a gente tem que pegar alguma base, né? Porque senão é Sim. sempre o acho, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui no Ocidente nós temos, basicamente a moral mais antiga, que é a aristotélica, né? Que você vai ver no Anel de Giges, que é aquela história de que é algo que você, em princípio, que você não transgride, mesmo que não esteja ninguém olhando. Uhum. Ou seja, é algo de você com você mesmo. Uhum. Eu não vou falar do Anel de Giges. Quem quiser escutar essa história e tudo mais, procura professor Clóvis de Barros Filho. Ele Adoro. é fantástico. Ele vai contar isso, vai entender direitinho o que é isso. Eu Né? gosto dele. E a moral moderna, quem é o pai da moral moderna? Immanuel Kant. Uhum. Immanuel Kant diz que a moral é o quê? A moral é a imitação do amor. Que a moral é necessária porque não amamos o suficiente. E usando novamente o professor Barros, Clóvis de Barros Filho, ele faz um exemplo fantástico. Né? Ele dá um exemplo fantástico. Aliás, ele sempre dá exemplos fantásticos. Que é uma mãe amamentando seu filho. Ela é generosa? Depende da intenção da mãe. Mas normalmente uma mãe amamentando o filho, ela faz por... Por amor. Não por generosidade, É. por amor. Ou necessidade, instinto. Nem sempre é amor. Mas vamos ficar no lugar comum do amor, né? Geralmente, né, é por amor. Vamos ser inocentes. Vamos acreditar. Amor, amor. Generosidade, virtude moral, que imitam o amor. Na falta do amor, a moral. Logo, como é que eu posso falar de moral cristã? E a profissão de acompanhante hoje, ela, por mais que ela não seja considerada um crime no Brasil, ela é moralmente muito condenável. Por que tu acha que as pessoas ainda condenam essa profissão através da moral? Olha, para isso, acho que a Nina consegue puxar isso lá atrás muito melhor do que eu, né? Como feminista, como alguém que estuda essa história. Eu não sou feminista. Desculpa. Eu tenho que dar um choque nas pessoas, porque as pessoas acham que às vezes... Eu pensei que era. Eu não sou feminista. Não me rotulo como feminista. Precisamos conversar mais sobre isso. Mas assim, por exemplo, na própria Bíblia você tem a referência a prostitutas cultuais. Elas eram o quê? Sacerdotisas. Uhum. E a oferenda era o quê? Para que era feito o sexo? Para terra, para ter fertilidade na terra, para esse tipo de coisa. Então, era feito... elas faziam essa oferenda, ou seja, a pessoa praticava sexo com elas, e assim, fazia essa oferenda e praticava sexo com elas. Isso dava o quê? Poder. Será que o problema é o dinheiro, então? Era vista como deusas, né? E não como... eu acho fantástico essa história de que antigamente as prostitutas eram vistas e precisavam, né? Eu não me lembro... As geishas também, né? Tem muita história mas tinha uma história assim que os homens precisavam ter uma noite com uma prostituta, com uma deusa antes de casar, alguma coisa assim. Eu já li
muito isso, mas já faz muito tempo. Mas tem uma história assim que precisavam transar com uma deusa, ter sexo com uma deusa para depois casar ou para depois fazer qualquer coisa. Mas uma coisa ali, ó, você rodeou e você não respondeu minha pergunta. Não, eu tô respondendo, sabe por quê? Porque é uma questão de, acho que nós não entendemos isso, mas é uma coisa tão antiga que é referente a poder. Mas como que a acompanhante, a profissional de sexo, as mulheres e os homens trans, o que você acha, assim, que a gente pode fazer para se sentir bem numa igreja sem se sentir pecador? Tem como fazer isso? Olha, essa questão de sem se sentir, isso é uma coisa da pessoa com ela mesma. Sim. Né? Eu acho que, assim, ela precisa... Vou mudar a pergunta. Tudo bem se uma profissional do sexo, independente de cis ou trans, frequentar uma igreja? Não vejo problema nenhum. Mas sabe o que eu acho? Que às vezes a sensação do preconceito não vem necessariamente do padre, do reverendo, enfim, é dos fiéis, das pessoas que estão lá. E isso não tem tanto como a própria igreja controlar de alguma forma, né? Agora você complementou o que eu ia dizer. Porque, de certa forma, não pela pessoa em si, mas pelo coletivo, deveriam frequentar. Deveriam ir e deveriam incomodar. Muito. Eu gostei disso. Muito, 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 muito. Por quê? Porque as comunidades, elas precisam ser... Nós, não as comunidades, nós todos precisamos ser expostos às coisas que nos incomodam, para que nós possamos nos transformar. Para que nós possamos reavaliar. Vou usar o evangelho. Quando a mulher vai atrás de Jesus, né, pedir para curar a filha dela, e ela não era judia. E olha que eu preguei isso na igreja uma vez. E uma senhora levantou da igreja e me xingou. Foi embora? Dizendo que os fiéis são um problema. É complicado. Será que os fiéis, eles só querem ouvir o que eles querem? Eu acho. Nós só queremos ouvir o que a gente quer. Né? É verdade. Todo mundo. E aí, Jesus disse, não, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela diz, não, até os... Não, ela não disse não, desculpa. Ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. E aí Jesus vai lá e fala, grande a sua fé, sua filha está salva. Eu digo que isso foi um momento de conversão dele, exposto a algo que lhe incomoda, a uma gentia, a alguém não judeu. Ele era imerso na cultura judaica. E de repente é exposto ele é confrontado, né, com essa questão. Não, a sua missão não é só para os judeus. A sua missão é para todos.